lá estás também. Se tomas asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, e você se assenta glorificando ao nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta e aplauda ao Senhor. Irmãos, quando paramos para ler o Salmo de número 139, algumas curiosidades a gente precisa, algumas citações a gente precisa entender. Primeiro, os salmos eles são um ajuntamento de louvores. Na realidade, os salmos que nós lemos, os judeus cantavam. Eles cantavam porque cada louvor ele era para um momento. Você vai ver que tem salmo de ação de graça, salmo de quebrantamento. Você vai ver que tem salmo de romagem ou de romaria. E o salmo de romaria era quando eles iam peregrinando. Você vai ver que tem o salmo dentro do exílio, tem o salmo pós-exílio. Porém, esses salmos não estão em ordem cronológica correta, e os seus números também não estão em ordem correta. A realidade é que quando a gente para ler os salmos, nós vamos nos deter com alguns autores. Nós vamos ver Moisés como autor de alguns dos salmos. Salomão é atribuído a alguns. Os filhos de Jedutum. Você vai ver os filhos de Corá. Você vai ver Asaf. Você vai ver também Davi como um dos principais. O Salmo de número 139, ele faz parte de um conjunto de cânticos que começa na realidade no 138 e vai até o 143. Quando a gente para ver esse conjunto de salmos aqui, o 139, Davi está em um momento de quebrantamento com Deus. Como eu te falei, os salmos foram escritos em determinados momentos. Quando você para ver o salmo de número 51, era Davi se levantando da queda com Betseba. Quando você para ver o 139, aqui você não está lidando com Davi caído. Aqui você não está lidando com um Davi que é pecador. Você está lidando aqui com um Davi que está em aperto de coração, mas ele consegue, através desse aperto, enxergar dois atributos que são exclusivos de Deus. O primeiro atributo que ele enxerga de Deus aqui é a onisciência. Repita comigo, onisciência. Quando ele chama Deus de onisciente, aqui ele vai dizer que não só Deus é ciente de tudo, mas também é consciente de tudo. A onisciência, ela é um atributo que não alcança homens. Não tem como Delcides ou qualquer um aqui, quando eu uso o termo qualquer, não é de desprezo, é de conhecimento de causa humana. Quando colocamos o atributo de onisciência, nós vamos perceber que o homem é ciente, mesmo dentro da sua ciência, ele esquece de algumas coisas. Você pode esquecer de nomes, você pode esquecer de locais, você pode esquecer de acontecimentos. Deus não. Deus, ele não consegue, não tem como ele esquecer. O esquecimento não passa por ele. A única hora que você vai ver Deus dizendo que faz questão de esquecer é quando a Bíblia vem dizendo que dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Era Deus dizendo assim: aquilo que tu fez, aquilo que tu errou, onde tu tropeçou, eu vou ter como amnésia. É tanto que você vai ver uma das citações bíblicas que existe algo chamado mar do esquecimento. Quando fala mar do esquecimento, é uma expressão de algo abundante, profundo, que Deus não faz questão de pescar e nem de lembrar. Só que no Salmo de número 139, para não atermos muito a detalhes, o salmista começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces.
Verso de número 2, ele vai dizer: tu sabes quando eu me assento e quando me levanto, e de longe conhece os meus pensamentos. A citação do salmista aqui está falando de um Deus que examina e sabe como ele é. Aponta para alguém e diga para ele assim: todo dia Deus te examina. Diga isso para ele. E diga também: todo dia Deus conhece os teus defeitos e as tuas qualidades. O salmista está falando aqui de um Deus que olha para ele. Esse Deus que olha, ele usa o termo: Senhor, tu me sondas. O termo sondar aqui é examinar, diaconisa Andréia, de forma detalhada. Aí ele vai dizer: tu conheces o meu assentar, mas também tu conheces o meu andar e o meu deitar. Esse andar aqui não está falando de locomoção, não está falando de um trajeto a outro. Esse andar aqui está falando de caminhos, Esther. Esse andar aqui está falando de posicionamentos. Ele está dizendo: tu conhece quando eu ando, mas o Senhor também conhece quando eu deito. Quando ele vem dizendo: tu conhece todos os meus caminhos, lembrando que é a palavra do Senhor que vem dizendo que Deus conhece os caminhos do homem. Deus prova o caminho do homem. Deus sabe a intenção do meu, do teu, do nosso coração. Aí vem o salmista dizendo que Deus observa e, detalhe, de longe conhece os meus pensamentos. Quando ele vem dizendo conhece os pensamentos, ele está dizendo: eu nem cheguei perto, eu nem me aproximei, eu nem comecei a falar, e o Senhor já sabe o que está passando na minha mente. Quando ele vem dizendo que Deus está olhando a mente dele, Deus está dizendo assim: eu sei o que se passa aí. É tanto que quando você para ver a citação do profeta Jeremias, era Deus dizendo assim: eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal. Era Deus dizendo: eu sei aquilo que eu acho a teu respeito, o teu pecado não mudou, aquilo que eu acho a teu respeito, o inferno não mudou. Bata no peito e diga: Deus me olha independente do olhar alheio. Glória a Deus. Talvez alguém vai te olhar, reparar teu defeito, jogar o que você fez, dizer quem você é. Deus não. Eu estou pregando para alguém aqui entender que você cair do olho em pé, Deus te olha da mesma forma. Você limpo ou você sujo, Deus te olha da mesma forma. Aleluia. O salmista está dizendo: Deus me examina, sabe como eu sou. Deus conhece as minhas atitudes, conhece os meus defeitos, Deus conhece as minhas qualidades. Aí ele diz: a palavra nem ainda chegou na minha boca, e o Senhor sabes o que eu vou dizer. Mexe com alguém, diga para ele: o teu silêncio faz barulho para Deus. Aleluia. Diga isso para ele: o teu silêncio faz barulho para Deus. Eu estou dizendo daquela hora que você não consegue orar, só chora. Eu estou dizendo daquele momento que se você desabafar com alguém, alguém não vai entender. Aí o salmista vem dizendo: tu conhece o meu silêncio, o meu silêncio fala para ti. Eu estou pregando para alguém aqui entender que Deus te conhece tanto, que mesmo tendo motivo para desistir de você, ele para esse culto para dizer: erga a tua cabeça, minha promessa está de pé na tua vida. Oh, glória a Deus. Eu quero que você entenda. O salmista está dizendo: eu nem proferi nada, eu nem verbalizei nada, eu nem balbuciei nada, e o Senhor está dizendo: eu sei o que você quer. Deus é tão poderoso que antes de tu chegar e falar Deus, ele já está ali. Quem foi? E por que ele pergunta o que foi, se ele já sabe o que eu quero? É porque mesmo ele sabendo o que você quer, ele quer que você clame. O teu silêncio faz barulho para ele, mas a tua voz chama a atenção dele. Jeremias está preso no pátio, capítulo 33. Aí ele vai dizer: então veio a mim a palavra do Senhor e me disse: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Ainda que teu silêncio chame a atenção de Deus, Deus também quer ouvir a tua voz. O salmista está dizendo assim: ó, tu escuta o meu silêncio. Isso aqui é interessante,
Você vai ver na Bíblia que teve uma mulher chamada Ana. Qual o nome dela? Ana entrou no templo. Ana orou balbuciando, mexendo os lábios. Não emitia som nenhum, Bárbara. Não falava nada, diaconisa Andréia. Até que alguém chegou e falou assim: você está bêbada uma hora dessa? E deixa eu mexer contigo aqui. Vai chegar uma hora que quem é para entender o teu problema não vai entender. Quem é para te dar uma palavra de consolo não vai dar. Só que o que tem que se fazer? Mexa com alguém e diga: independente de entenderem ou não, não muda teu propósito. Diga para ele: não muda teu propósito. Pastor, alguém olhou atravessado, eu não vou mudar o propósito. Pastor, alguém não gostou, não vou mudar o propósito. Pastor, alguém está criticando, eu não vou mudar o propósito. Pastor, o inferno está levantando, é aí mesmo, eu não vou mudar o propósito. Pastor, Satanás está investindo, é aí. Quando Satanás investe, é a mensagem de Deus para você dizendo: continua. Quando Satanás se levanta, é o Espírito de Deus falando: estamos juntos nessa. Quando o inferno prepara as matilhas, é Deus dizendo: Georgina, erga a tua cabeça, vamos junto. E eu tenho uma palavra para alguém aqui. O Espírito de Deus pega na tua mão nessa noite e diz a você: eu passo contigo nesse vale, eu passo contigo no meio dessa luta, eu passo contigo no meio dessa batalha. Ele está dizendo: eu conheço o teu silêncio, mas eu também conheço a tua voz. Obrigado. Aí o salmista vem dizendo: tu me cerca de todos os lados. Isso aqui, quando ele diz: tu me cerca, lá estás também. Se tomas asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo: as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. E você se assenta glorificando ao nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta e aplauda ao Senhor. Irmãos, quando paramos para ler o Salmo de número 139, algumas curiosidades a gente precisa, algumas citações a gente precisa entender. Primeiro, os salmos, eles são um ajuntamento de louvores. Na realidade, os salmos que nós lemos, os judeus cantavam. Eles cantavam porque cada louvor, ele era para um momento. Você vai ver que tem salmo de ação de graça, salmo de quebrantamento. Você vai ver que tem salmo de romagem ou de romaria. E o salmo de romaria era quando eles iam peregrinando. Você vai ver que tem o salmo dentro do exílio, tem o salmo pós-exílio. Porém, esses salmos não estão em ordem cronológica correta, e os seus números também não estão em ordem correta. A realidade é que quando a gente para ler os salmos, nós vamos nos deter com alguns autores. Nós vamos ver Moisés como autor de alguns dos salmos. Salomão é atribuído a alguns. Os filhos de Jedutum. Você vai ver os filhos de Corá. Você vai ver Asaf. Você vai ver também Davi como um dos principais. O Salmo de número 139, ele faz parte de um conjunto de cânticos que começa na realidade no 138 e vai até o 143. Quando a gente para ver esse conjunto de salmos aqui, o 139, Davi está em um momento de quebrantamento com Deus. Como eu te falei, os salmos foram escritos em determinados momentos. Quando você para ver o salmo de número 51, era Davi se levantando da queda com Betseba. Quando você para ver o 139, aqui você não está lidando com Davi caído. Aqui você não está lidando com um Davi
que é pecador. Você está lidando aqui com um Davi que está em aperto de coração, mas ele consegue, através desse aperto, enxergar dois atributos que são exclusivos de Deus. O primeiro atributo que ele enxerga de Deus aqui é a onisciência. Repita comigo, onisciência. Quando ele chama Deus de onisciente, aqui ele vai dizer que não só Deus é ciente de tudo, mas também é consciente de tudo. A onisciência, ela é um atributo que não alcança homens. Não tem como Delcides ou qualquer um aqui, quando eu uso o termo qualquer, não é de desprezo, é de conhecimento de causa humana. Quando colocamos o atributo de onisciência, nós vamos perceber que o homem é ciente, mesmo dentro da sua ciência, ele esquece de algumas coisas. Você pode esquecer de nomes, você pode esquecer de locais, você pode esquecer de acontecimentos. Deus não. Deus, ele não consegue, não tem como ele esquecer. O esquecimento não passa por ele. A única hora que você vai ver Deus dizendo que faz questão de esquecer é quando a Bíblia vem dizendo que dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Era Deus dizendo assim: aquilo que tu fez, aquilo que tu errou, onde tu tropeçou, eu vou ter como amnésia. É tanto que você vai ver uma das citações bíblicas que existe algo chamado mar do esquecimento. Quando fala mar do esquecimento, é uma expressão de algo abundante, profundo, que Deus não faz questão de pescar e nem de lembrar. Só que no Salmo de número 139, para não atermos muito a detalhes, o salmista começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso de número 2, ele vai dizer: tu sabes quando eu me assento e quando me levanto, e de longe conhece os meus pensamentos. A citação do salmista aqui está falando de um Deus que examina e sabe como ele é. Aponta para alguém e diga para ele assim: todo dia Deus te examina. Diga isso para ele. E diga também: todo dia Deus conhece os teus defeitos e as tuas qualidades. O salmista está falando aqui de um Deus que olha para ele. Esse Deus que olha, ele usa o termo: Senhor, tu me sondas. O termo sondar aqui é examinar, diaconisa Andréia, de forma detalhada. Aí ele vai dizer: tu conheces o meu assentar, mas também tu conheces o meu andar e o meu deitar. Esse andar aqui não está falando de locomoção, não está falando de um trajeto a outro. Esse andar aqui está falando de caminhos, Esther. Esse andar aqui está falando de posicionamentos. Ele está dizendo: tu conhece quando eu ando, mas o Senhor também conhece quando eu deito. Quando ele vem dizendo: tu conhece todos os meus caminhos, lembrando que é a palavra do Senhor que vem dizendo que Deus conhece os caminhos do homem. Deus prova o caminho do homem. Deus sabe a intenção do meu, do teu, do nosso coração. Aí vem o salmista dizendo que Deus observa e, detalhe, de longe conhece os meus pensamentos. Quando ele vem dizendo conhece os pensamentos, ele está dizendo: eu nem cheguei perto, eu nem me aproximei, eu nem comecei a falar, e o Senhor já sabe o que está passando na minha mente. Quando ele vem dizendo que Deus está olhando a mente dele, Deus está dizendo assim: eu sei o que se passa aí. É tanto que quando você para ver a citação do profeta Jeremias, era Deus dizendo assim: eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal. Era Deus dizendo: eu sei aquilo que eu acho a teu respeito, o teu pecado não mudou, aquilo que eu acho a teu respeito, o inferno não mudou. Bata no peito e diga: Deus me olha independente do olhar alheio. Glória a Deus. Talvez alguém vai te olhar, reparar teu defeito, jogar o que você fez, dizer quem você é. Deus não. Eu estou pregando para alguém aqui entender que você caído olho em pé, Deus te olha da mesma forma. Você limpo ou você sujo, Deus te olha da mesma forma. Aleluia. O salmista está dizendo: Deus me examina, sabe como eu sou. Deus conhece as minhas atitudes, conhece os meus defeitos, Deus conhece as minhas qualidades. Aí ele diz:
a palavra nem ainda chegou na minha boca, e o Senhor sabes o que eu vou dizer. Mexe com alguém, diga para ele: o teu silêncio faz barulho para Deus. Aleluia, diga isso para ele: o teu silêncio faz barulho para Deus. Eu estou dizendo daquela hora que você não consegue orar, só chora. Eu estou dizendo daquele momento que se você desabafar com alguém, alguém não vai entender. Aí o salmista vem dizendo: tu conhece o meu silêncio fala para ti. Eu estou pregando para alguém aqui entender que Deus te conhece tanto, que mesmo tendo motivo para desistir de você, Ele para esse culto para dizer: erga a tua cabeça, minha promessa está de pé na tua vida. Oh, glória a Deus! Eu quero que você entenda. O salmista está dizendo: eu nem proferi nada, eu nem verbalizei nada, eu nem balbuciei nada, e o Senhor está dizendo: eu sei o que você quer. Deus é tão poderoso que antes de tu chegar e falar Deus, Ele já está ali. Quem foi? E por que Ele pergunta o que foi, se Ele já sabe o que eu quero? É porque mesmo Ele sabendo o que você quer, Ele quer que você clame. O teu silêncio faz barulho para Ele, mas a tua voz chama a atenção dele. Jeremias está preso no pátio, capítulo 33. Aí ele vai dizer: então veio a mim a palavra do Senhor e me disse: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Ainda que teu silêncio chame a atenção de Deus, Deus também quer ouvir a tua voz. O salmista está dizendo assim: ó, tu escuta o meu silêncio. Isso aqui é interessante. Você vai ver na Bíblia que teve uma mulher chamada Ana. Qual o nome dela? Ana entrou no templo. Ana orou balbuciando, mexendo os lábios, não emitia som nenhum, Bárbara, não falava nada, diaconisa Andréia, até que alguém chegou e falou assim: você está bêbada uma hora dessa? E deixa eu mexer contigo aqui. Vai chegar uma hora que quem é para entender o teu problema não vai entender, quem é para te dar uma palavra de consolo não vai dar. Só que o que tem que se fazer? Mexa com alguém, diga: independente de entenderem ou não, não muda teu propósito. Diga para ele: não muda teu propósito. Pastor, alguém olhou atravessado, eu não vou mudar o propósito. Pastor, alguém não gostou, eu não vou mudar o propósito. Pastor, alguém está criticando, eu não vou mudar o propósito. Pastor, o inferno está levantando, é aí mesmo que eu não vou mudar o propósito. Pastor, Satanás está investindo, é aí. Quando Satanás investe, é a mensagem de Deus para você dizendo: continua. Quando Satanás se levanta, é o Espírito de Deus falando: estamos juntos nessa. Quando o inferno prepara as armadilhas, é Deus dizendo: Georgina, erga a tua cabeça, vamos junto. E eu tenho uma palavra para alguém aqui. O Espírito de Deus pega na tua mão nessa noite e diz a você: eu passo contigo nesse vale, eu passo contigo no meio dessa luta, eu passo contigo no meio dessa batalha. Ele está dizendo: eu conheço o teu silêncio, mas eu também conheço a tua voz. Obrigado. Aí o salmista vem dizendo: tu me cerca de todos os lados. Isso aqui, quando ele diz tu me cerca, e Deus, quando quer cercar o cara, até se o cara estiver desviado, Deus pega ele. Se afastou de Deus, Deus fica assim: e vai passar por ali, vou passar por lá também. Quando Deus ele se mete no caminho do cabra, não adianta. O caminho do sujeito pode ser torto, Deus se mete no caminho do sujeito para endireitar. Pastor, tem prova disso? Tem. Para ler Números, a partir do capítulo de número 22. Aí tu verá o capítulo de número 23. Vai ter lá quem ele é. Não é profeta, não. Ele é a Bíblia vai chamar ele de vidente. Vai lá, vidente desviado. Qual o nome dele? Balaão. Balaão, ele vai lá amaldiçoar o povo de Deus através do convite de Balaque. O anjo aparece na frente dele. A mula vê, mas ele não vê. Daqui a pouco ele vai para um lado e o anjo vai também. Daqui a pouco
a jumentinha vê e vai desviando dele, até que prende a perna dele, ele espanca o animal, Deus permite a boca do animal abrir e falar com ele: eu estou te servindo há tanto tempo. Aí ela pega e diz, ela diz: eu estou te servindo há tanto tempo, você está me agredindo por quê? Aí ele vai dizer: porque você é desobediente. Naquela hora o anjo aparece no caminho dele, porém o anjo diz: Balaão, teu caminho não é bom, tu foi amaldiçoar, mas eu quero que tu abençoa. Ele recebeu para amaldiçoar, ele mandou preparar bode, ele mandou preparar tudo, porém a Bíblia vai dizer que quando ele pega para amaldiçoar, Deus toma os lábios dele, e quando a maldição era para acabar, ele vai dizer: eu vejo um povo muito grande, eu vejo um povo separado, eu vejo um povo que tem a bênção, eu vejo um povo que eu quero ser como um deles. Eu tenho uma palavra para alguém aqui, e a palavra é: ainda que te amaldiçoem, Deus converterá a maldição em bênção. Oh, glória a Deus! Eu estou orando e pregando para alguém aqui. Essa maldição hereditária não vai pegar na tua casa, essa maldição hereditária não vai pegar na sua vida. Glorifica a Deus, porque já tem doença sendo repreendida. Deus vai te guardar. Aponta para alguém e diga: tu não estás debaixo de maldição, tu estás debaixo da bênção. Aí o salmista vem dizendo: tu me cerca de todos os. Aí ele vem: para onde eu vou fugir? Se eu for para o céu, tu está aí. Aí ele pega e diz: se eu pego a minha cama e faço no Seol, na habitação dos mortos, parece que a impressão que ele está dizendo é que ele vai se esconder de Deus, né? E Deus vai levantar o lençol e dizer: eu estou aqui também. Te achei. Te achei. Te encontrei. Aí ele disse: eu tomo as asas da alvorada e vou lá para os confins dos mares. Aí ele diz: quando chegar lá, a tua mão me guiará. Aí ele usa um termo aqui, Diaconis André, ele usa: a tua destra me susterá. O termo destra que ele está dizendo aqui, irmã Bessi, é assim: não adianta eu fugir de Deus, não adianta eu fugir do propósito de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que quando Deus quer, ele cumpre o propósito? Sim. E aqui, ó, ouça em alto e bom tom. Ou é bom som? Bom tom. Nem que seja quebrado, mas que Deus arranca o caldo que quer da tua vida, arranca. Para Deus, cana inteira ou cana quebrada serve do mesmo jeito. Aponta para alguém e diga: não tem como tu fugir, Deus te colocou no estreito do chamado. Aleluia. Tu pode chegar e dizer: pastor, não quero. Aí vem dizer: Deus, eu não obedeço você, Delcides. Eu quero. Aleluia. Eu não obedeço você. Mas e aí? Eu vou fugir, a minha mão está ali também. Eu vou correr, a minha mão vai te guardar também. A palavra para alguém aqui é: tu pode ser como Elias, pedir morte debaixo de um zimbro, ou querer se esconder numa caverna. O mesmo Deus que alimenta debaixo do zimbro é o mesmo que entra na caverna e diz: sai daí, Elias, a minha obra não pode parar. Depois que você decide viver para Deus, quem disse que tu se manda? E aqui, ó, vou falar para você com muito carinho: sinta-se privilegiado em ser chamado por Deus para fazer a obra. A pior coisa que tem é quando a gente lê na Bíblia Deus olhando para Saul e dizendo assim: não te quero mais. Aí imagina se Deus aproveita a minha crise, Leandro. Imagina se Deus aproveita a minha crise, irmã Nessi. Imagina se Deus aproveita a minha crise, Salazar, para dizer assim: eu não te quero mais. E quando Deus rejeita aqui, para que o diabo vai querer pegar? Se não presta para Deus, tu acha que vai servir para alguma coisa de troféu para ele? Serve nada.
Aí o salmista vem dizendo assim: se eu digo, as trevas me encobrirão, a luz ao meu redor se fará noite. Aí ele diz: até as próprias trevas. Isso aqui mexe comigo. Mexe com o teu irmão e diga para ele assim: ó, toda treva para Deus é transparente. Deu para entender isso? Escurece tudo, Deus te vê como você tivesse uma claridade. Toda treva para Deus é transparente. Aí o salmista está assim: ó, se eu me esconder nos escuros, a noite é tão clara, está escrito aqui, como o dia. Aí ele diz: pois tu formaste meu caminho para encerramento, o meu interior, tu me fez, me teceu no ventre da minha mãe. Isso aqui, verso 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro todos os dias, cada um deles está escrito. Tudo que você viver está dentro do plano do Pai. Pastor, a luta que eu estou passando faz parte do plano. E o gigante que eu estou enfrentando faz parte do plano. E às vezes que eu penso em parar, até isso faz parte do plano. O que ele está dizendo aqui, Renato, irmã Nessi, Leandro, Georgina, Terezinha, o que ele está dizendo aqui é que Deus o viu quando ele nem tinha chegado. Ele está dizendo: tu viu a minha substância. É por isso que o salmista, no Salmo de número 103, vai dizer: o Senhor lembra que somos pó. É por isso que você vai ler Jeremias no capítulo de número 1. Deus olhando para ele assim: ó, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ô irmão, bata no peito e diga: Deus conhece até minha chatice. Aquelas indagações: Senhor, por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não consigo romper nessa área aqui? Ele conhece a camisa mulher. Momentos que a gente olha e diz: rapaz, não vai passar não, é? E vai. Sabe? Deus te conhece a ponto de dizer: eu entendo das tuas crises, mas para eu fazer algo na tua vida, o posicionamento não é meu, o posicionamento é teu. Eu caminho aqui para a conclusão dessa simples conversa. Deus nunca vai te levar a lugares altos se os pequenos já te embolam. Quando você para ler Jeremias capítulo 12, verso 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Ela está dizendo: se algo pequeno já está querendo fazer você desviar, imagina se eu te der algo grande. Me permita aqui mexer contigo e dizer:
Administra teus sentimentos quando se trata de luta. O teu nervosismo não atrai vitória, atrai perturbação para a tua alma mesmo. Controle seu temperamento no que tange aquilo que você está passando. Sabe por quê? O teu estresse não derruba gigante, mas a tua adoração mexe com a estrutura dele. Para de priorizar dores e prioriza o Deus da cura que pode gerar resultado em você. Quem remói sentimentos acaba ficando refém daquilo que ele remói. Eu falava com a pastora Bruna que quando você perdoa alguém é voluntário, certo? Perdão é uma decisão. Perdão é uma que é gerada pelo Espírito de Deus e você se quebrando. Só que o auto-perdão, isso é terrível. E eu falava com ela que o auto-perdão é como se fosse você se chicoteando. Porque se Deus te perdoou e Ele perdoou, nós somos resultado do perdão de Deus. Sendo Deus perdoador como Ele é, Satanás vai pegar aquilo que você fez, quem você foi, e vai dizer assim, ó, tu lembra da época tal? E a pior coisa é quando a gente não consegue se perdoar. Qual é o caminho? Eu amo a Bíblia. O governo pegou esse jogo, mas a Bíblia é antes do governo que diz: conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos. Então, caminho aqui para a conclusão. Peça ao Espírito Santo para você conseguir se perdoar. Porque quando você se perdoa, você vive coisas grandes. E as pequenas do passado já não mexem na tua estrutura. Então, entenda. Quando o salmista diz: tu conheces a minha vida, ele está dizendo assim, ó, os defeitos, as qualidades, aquilo que eu quero e aquilo que eu desisti. O Senhor sonda e o Senhor conhece. Abençoa alguém e diga para ele: Deus tem coisa grande para você. Aplauda o Senhor.